Bem, senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos que tomem seus assentos para darmos início à terceira mesa de debates. Para presidir esta mesa, convidamos a advogada doutora Sofia Orberg Temer. Doutora Sofia. Convidamos o doutor Alexandre Freire, assessor especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Convidamos também o doutor Antônio do Passo Cabral, procurador da República e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos também o doutor Paulo Gustavo Medeiros Carvalho, procurador federal. Paulo. Com a palavra, doutora Sofia, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à AGU pela iniciativa do evento, um evento renomado, cheio de grandes palestrantes, com temas muito relevantes para comemorar os 3 anos de vigência do CPC. Agradeço especialmente a Rita Nolasco pelo convite. Fico muito honrada de estar presente hoje com vocês para comemorar os 3 anos de vigência do CPC e conversar um pouco sobre temas de processo civil. Vamos dar início à mesa. Quem vai começar? A gente tem palestras pré-definidas, sem prejuízo de eventualmente ter algum debate. Então, professores, fiquem sempre à vontade para eventualmente complementar ou fazer alguma indagação em relação aos temas que vão ser expostos. Então, primeiramente, quem vai falar é o professor Paulo Gustavo Medeiros Carvalho, sobre advocacia pública e precedentes, certo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a escola pelo evento, cumprimentar também meus colegas de mesa, professor Sofia, professor Alexandre, e professor Cabral, e também a todos. A minha ideia central era trabalhar um pouco acerca da função dos precedentes no âmbito da nossa atividade, ou seja, da advocacia pública, né? Aqui na AGU não tem local melhor para se tratar disso, né? E para isso a gente tem que verificar o seguinte: como é que surgiu a ideia de precedentes aqui e como que ela se relaciona com o âmbito da advocacia com o âmbito da advocacia pública. Isso porque o nosso sistema de precedentes, se é que a gente pode dizer que foi criado de uma só vez, que na verdade ele foi sendo formado. A gente pode dizer basicamente que com a emenda constitucional número 3, ainda quando criou a ação declaratória de constitucionalidade, que trouxe uma ideia de efeito vinculante aqui para o país, houve uma primeira noção da necessidade de observar um precedente, de observar uma decisão no caso do Supremo. E, na época, isso trouxe até uma grande discussão, até interessante ser lida, que é a questão de ordem da ADC número 1, me lembro da relatoria do ministro Moreira Alves, em que muito se debateu acerca da possibilidade ou não de ter o efeito vinculante. É claro, isso aí lá nos primórdios. Só que a ideia central realmente era tentar diminuir o volume de processos, como, diga-se de passagem, até hoje, até o Código de Processo Civil, a ideia foi mais ou menos essa. Aliás, até antes mesmo, quando criaram a ação direta de inconstitucionalidade, ainda com o nome de representação de inconstitucionalidade, já foi buscando diminuir o volume de processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aí se evoluiu um pouco a partir dessa ideia da ADI, da ADC, depois veio a ADI com efeito vinculante, na verdade, trouxe o efeito vinculante para a ADI também, na Lei 9868, e depois houve uma sistemática de recursos repetitivos, começando com a ideia de repercussão geral, com depois recurso especial repetitivo, e terminou com a ideia do nosso Código de Processo Civil, que hoje a gente tem basicamente trazendo aqui uma noção de
precedentes, estabelecendo até no 927 uma lista, um rol que envolve desde recursos repetitivos, o controle concentrado de constitucionalidade, o IRDR, o incidente de assunção de competência. E, claro, essa sistemática que foi trazida aqui no Brasil acabou sendo uma sistemática um pouco diferente das demais. A gente não pode dizer que o sistema é um sistema semelhante ao sistema norte-americano, na verdade não tem muita coisa a ver, mas, ao mesmo tempo, trouxe alguma noção. Nós realmente criamos uma espécie de jabuticaba, né? Ou seja, não que seja ruim, ao contrário, né? Mas um sistema que é próprio do Brasil, onde nós temos, para alguns casos até, um efeito vinculante no seu sentido estrito, inclusive quanto aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, como a hipótese da ADI, a hipótese da ADC, da ADPF, ou seja, o controle concentrado de constitucionalidade, até para a advocacia pública, a gente verifica que não causa maiores transtornos. Por quê? Porque a própria Constituição já obriga a administração pública a seguir. E, portanto, os seus advogados também acabam tendo que seguir esse posicionamento adotado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Agora, quando se trata de outros instrumentos, cito aqui o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, e, assim como os recursos especial e extraordinário repetitivos, não houve, no âmbito do Código, nada que obrigasse até mesmo o Poder Executivo ou a advocacia pública. Mas, de outro lado, é claro, e aí eu vou tratar desse ponto daqui a pouco, mas há a necessidade, sim, de uma observância, porém com uma certa mitigação, ou pelo menos com um certo cuidado, né? Isso porque, quando se trata do IRDR, do IAC e dos recursos repetitivos, por mais que seja possível a reclamação, cabendo até ressaltar que na hipótese de recurso especial e recurso extraordinário repetitivos, essa reclamação deve haver o esgotamento de instância anterior, conforme lá o 988, né? Parágrafo 5º, salvo engano, de outro lado, há a noção de que, de fato, não poderia até o Código estabelecer essa obrigação para um outro poder, porque justamente haveria a necessidade aqui de ser por uma emenda constitucional, aqui muito isso foi debatido. Porém, a Fazenda Pública ou a Advocacia Pública deve ter, de outro lado, a sensibilidade e também, até mesmo para uma melhor defesa do Estado, que haja a observância, desde que algumas cautelas sejam observadas. Então, vamos aqui analisar cada um deles com reflexo para a advocacia pública. Então, quando nós tratamos, por exemplo, da questão do incidente de resolução de demandas repetitivas, normalmente, ele é tratado no âmbito dos tribunais regionais, dos tribunais de justiça e, claro, dessa decisão vai caber um recurso especial, um recurso extraordinário, previsto lá no parágrafo 1º do 987, os quais gozam já de efeito suspensivo, ou seja, a ideia central é realmente que aquela decisão ela valha somente depois de julgado pelo STJ ou pelo STF, conforme o caso, se a matéria for constitucional ou infra, e qual que é a cautela que nós devemos ter especificamente nesse âmbito? Que, primeiro, sempre analisar se o caso é exatamente idêntico. A gente verifica até na jurisprudência do Supremo, e aí eu posso pegar alguns exemplos de gratificações de desempenho. O próprio Supremo, quando analisou algumas questões, falou, por exemplo, que a gratificação X de desempenho não tinha repercussão geral. Então,
ou num primeiro momento, nós poderíamos pensar que, olha, tudo que é gratificação de desempenho, nós não vamos mais recorrer, pelo menos em sede de recurso extraordinário. Contudo, outras decisões, em outros casos de gratificações, não daquela, mas de gratificação de desempenho também, houve a mudança e o entendimento de que tinha repercussão e o Supremo veio a julgar em sede de recurso extraordinário. E isso traz, de certa forma, uma cautela que a advocacia pública tem que ter, verificar se exatamente aquele caso, ele se presta para não recorrer. Se houver, aqui é interessante que a advocacia pública, por mais que normativamente você não tenha uma obrigação de não recorrer, de seguir aquele posicionamento, mas até pela lógica sistêmica é realmente para a advocacia pública seguir, até porque também, se nós pararmos para pensar, talvez hoje a melhor aplicação que exista seja o Poder Judiciário. Em que termos? Ela dá à parte o valor de correção mais uns juros que, digamos assim, no mercado a gente não tem. Então, por essa razão, até para a própria administração, seja pelas despesas que nós temos com o andamento do processo, seja pelas despesas que vai se ter naquele processo específico, é interessante que até administrativamente nós sigamos isso. E isso até a Advocacia Geral da União tem feito com a edição de súmulas administrativas, com a edição de instruções normativas nesse sentido, já praticamente reconhecendo o direito, até no âmbito interno, a ideia central é que a instrução normativa deixasse apenas para deixar para recorrer e o reconhecimento do direito houvesse na súmula administrativa. Mas, de qualquer sorte, nós temos esse cuidado a ser adotado. De outro lado, nós temos que ter em mente que aqui no Brasil também nós tivemos um sistema que é misto. A gente não pode nem dizer que foi praticamente um sistema de precedentes nosso, que seria exatamente de um processo piloto, nem tampouco a gente pode dizer que é um processo modelo puro. O misto Verfahren, lá do direito alemão, a gente não pode dizer que é um processo que é modelo e nem um processo piloto. É um processo misto, né? Na realidade, se julga o caso, mas se coloca ali uma espécie de tese, né? E isso daí faz com que a advocacia pública, no caso, tenha que tomar muito cuidado, até porque temos que verificar se aquele julgado ou as razões daquele julgado gozam ou não daquele efeito vinculante, a ideia de transcendência, se transcende ou não, até porque você tem o caso concreto e você tem a tese, que é basicamente o que no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, já num segundo momento, tem que o STJ e o STF têm feito, né? Ou seja, ele julga um caso e fixa uma tese. E muitas vezes essa tese ultrapassa o limite daquele caso concreto. Cito a título exemplificativo, quando houve o julgamento acerca de buscar do INSS um prévio pedido para saber se ali poderia ou não ser concedida uma aposentadoria, uma pensão, etc. O caso concreto é de uma revisão de pensão. E, no entanto, o Supremo o que fez? Não só analisou a questão de revisão de pensão, mas concessão, como também tratou dos processos que estavam em curso, ou seja, cuidou de tudo, até por uma ideia de racionalidade mesmo. Se nós pararmos para pensar, o volume de processos tende a crescer numa progressão geométrica, se nada for feito, enquanto o número de magistrados, em especial dos tribunais superiores, não pode crescer nessa progressão, senão você teria justamente uma instabilidade suficiente
a ponto de o tribunal que serve justamente para uniformizar a jurisprudência não vai ter uma jurisprudência, uma posição pacificada sobre aquele tema. Então, o que nós temos? Nós temos um sistema, uma mescla dos dois, de tal forma que a gente tem que verificar até onde que realmente houve aquele julgamento, ou até onde que afeta, que aquela decisão vai afetar o processo que nós temos, os demais processos. Isso porque, no âmbito, se houver, de fato, uma causa perfeita, digamos, uma perfeita adequação, claro, aí o âmbito do STF, desculpa, o âmbito da advocacia pública não deverá interpor mais recurso. Contudo, se não houver uma perfeita adequação, e considerando que até mesmo o próprio STF, ele tem, é vacilante a jurisprudência, ou é vacilante a ideia de efeito vinculante às razões, né, a transcendência dos motivos determinantes. Nós temos aí um julgado um pouco mais antigo, que foi a reclamação 3014, ainda da relatoria do ministro Carlos Aires Brito, que expressamente o Supremo rechaçou a ideia da transcendência dos motivos determinantes. E, de outro lado, nós temos uma posição um pouco mais recente, no sentido de que, em especial após o CPC, haveria, sim, que serem observadas as razões pelas quais o STF analisou essa questão e que, de fato, a gente vai ter, quanto a esse tópico também, um problema, qual seja, tem que se verificar, muitas vezes, e aí cabe ao advogado público verificar, até considerando se há realmente essa transcendência dos motivos, se aquela decisão, seja em recurso repetitivo, seja no recurso especial, extraordinário, decorrente do IRDR, do IAC, se, de fato, aquilo dali foi feito pela maioria do Supremo. Isso, por que eu falo desse cuidado? Porque hoje, como é que se dá o julgamento no âmbito de qualquer tribunal? Simplesmente, cada um dos ministros acaba por dar a sua posição. Pode ser que ele chegue exatamente ao mesmo resultado, mas com uma argumentação completamente diferente. E ao final do julgamento, qual será o fundamento que vai efetivamente valer, o fundamento que vai poder vincular? Eu cito, até como exemplo, até quando o Supremo analisou a reclamação, o número não... 4335, quando analisou a reclamação 4335, que foi a questão até se haveria ou não uma espécie de transcendência dos motivos determinantes, e o relator, que era o ministro Gilmar Mendes, tinha um entendimento de que haveria uma mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição, e que, contudo, haveria, e que justamente por isso poderia ser concedida a reclamação. Logo depois veio o voto do ministro Hérios, que foi contrário. Depois teve o voto do ministro Theory, saudoso ministro Theory Zavascki, em que o ministro Theory chegou à mesma conclusão do ministro Gilmar com outro fundamento. Ele falou o seguinte: pode ser concedida sim a reclamação, mas não é tendo em vista que o âmbito porque o artigo 52, inciso 10, teve uma mutação constitucional, mas sim porque, depois desse caso, houve uma súmula vinculante do Supremo e que essa súmula vinculante, sim, vai obrigar os demais. E aí, os restante dos ministros, basicamente, seguiram o posicionamento do ministro Theory Zavascki. E aí fica o questionamento: qual deles que vai vincular? É claro, o relator continuou sendo o ministro Gilmar Mendes. Até porque, para você mudar a relatoria, é necessário que o relator seja vencido. Não que o argumento, não que o fundamento do relator não seja acolhido. Talvez uma solução, e aí é de lege ferenda, né, uma solução fosse fazer um duplo julgamento. Primeiro, julgar
o dispositivo, digamos assim, e sair publicado quais dos fundamentos que seriam realmente vinculantes. Então, haveria a necessidade de a advocacia pública ter esse cuidado ao verificar o caso, principalmente se houver um entendimento de que vai seguir o posicionamento, vai seguir também os fundamentos, ou seja, que esses fundamentos tenham uma transcendência. E aqui isso vale tanto para o IRDR, quanto para o recurso especial, como também para o recurso extraordinário repetitivos. Eu vou abrir um parêntese, e já terminando, para não exceder meu tempo, vou abrir um parêntese para falar um pouco do incidente de assunção de competência. Até porque é um incidente que, de certa forma, ele, até no Código de Processo Civil antigo, não com esse nome, claro, mas já tinha a ideia de poder levar a um órgão superior, mas, na realidade, o Código ele tratou o incidente de assunção de competência como basicamente um tópico, né? Assim, um artigo, enquanto a gente tem houve um delineamento maior no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas. Entretanto, a gente verifica que, muitas vezes, hoje, os tribunais, quando ainda não se tem um recurso como sendo repetitivo, ele acaba por criar um incidente de assunção de competência. Então, muitas vezes, o incidente de assunção de competência acaba substituindo o que é o IRDR. Tanto que há até a possibilidade de se defender uma certa fungibilidade entre os dois. Porque pode ser que uma causa não seja repetitiva hoje, mas que amanhã ela venha a se tornar uma causa repetitiva. E aqui a gente tem que tomar também como a ideia a questão ser da advocacia pública, tomar esse cuidado de não só olhar os IRs, DRs, mas também o incidente de assunção, como, em especial, vislumbrar que muitas vezes uma causa que sequer é da União vai poder ter repercussão para a União, e isso vale também para o Estado, ou para o município, a advocacia pública como um todo. E trazer aqui elementos, atuar bastante também como amicus curiae, né? Então, basicamente, era isso que eu tinha a falar, e agradecendo aqui a todos pela atenção. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Eu fiquei pensando, na verdade, quando você estava expondo e quando você fez a introdução sobre precedentes, antes de começar a falar propriamente de advocacia pública, me parece que, estando numa mesa de precedentes, talvez a sua fala inicial tenha que ser justamente a premissa para esse debate, né? A gente tem um sistema no Brasil hoje que é um sistema customizado. Então, quando os debates se iniciaram em torno do Código, estamos nos apropriando de um modelo de civil law, estamos importando um sistema americano, não temos essa cultura de precedente, não sabemos trabalhar como precedente. A realidade é que, depois de muita discussão na tramitação do projeto legislativo, temos um sistema que é único. Ele foi customizado para a realidade brasileira e talvez ele seja indispensável. O objetivo de um sistema de precedentes hoje é de dar uniformidade, coerência e segurança jurídica e também servir como uma forma de gestão de processos. Parece que o momento dependia ou exigia um sistema como esse no nosso ordenamento, e por isso ele foi moldado para a nossa realidade, ainda com muitas dificuldades, ainda com muitas falhas, mas parece que temos que aprender a trabalhar com um sistema como esse. E, aproveitando, então, eu passo a palavra ao professor Alexandre Freire, porque justamente ele vai tratar da metodologia decisória do STF na formação de precedentes e ajudar, eventualmente, a traçar alguns parâmetros para essa empreitada. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação voltar à Escola da Advocacia da União. Para mim é uma grande honra poder participar deste importante evento.
Queria agradecer ao diretor-geral da escola pelo convite, ao diretor-geral substituto, Vitor. Queria agradecer a minha amiga Rita Nolasco pelo convite, por me permitir participar dessa mesa ilustrada com queridos amigos que tenho a honra de poder dialogar e aprender sobre um tema tão importante quanto o tema dos precedentes. Eu queria até, inclusive, antes de passar para o meu tema propriamente dito, fazer uma observação apenas para somar naquilo que foi colocado pelo Paulo. Veja que interessante, a gente o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos oscilou. Nós percebemos uma série de idas e vindas a respeito desse tema relacionado ao controle de constitucionalidade, a convivência do modelo difuso, do modelo incidental, do modelo do controle concentrado, controle abstrato, e a discussão a respeito da transcendência dos motivos determinantes. Veja que uma das questões que o Paulo colocou foi justamente se o Supremo Tribunal Federal ele reconhece de fato uma mutação constitucional quanto ao 52X, e admitir de forma expressa a existência de uma teoria no âmbito institucional da transcendência dos motivos determinantes. O tribunal nunca utilizou essa fraseologia nas suas decisões, isso é um fato, mas os efeitos das suas decisões nos fazem crer que sim, em muitas questões, desde que sejam estratégicas, o tribunal ele utiliza. Eu me recordei, até fiz a anotação para que eu não pudesse esquecer, do julgamento da ADI 3406, que tratou justamente da lei de amianto, que disciplinava o amianto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e o Supremo reconheceu pelo âmbito restritivo que essa lei era ela era constitucional e, por via de consequência, julgou improcedente o pedido formulado, mas, por outro lado, declarou incidentalmente no julgamento da ADI a Lei 9.055, que tratava do amianto crisotina no âmbito federal. Então, o que é interessante, e deu a esse julgamento, quanto a essa particularidade, uma eficácia que seria própria do controle abstrato de constitucionalidade. Mas, em momento algum, o tribunal afirmou, no caso concreto, que ali estava reconhecendo a transcendência dos motivos determinantes. Mas se os colegas examinarem o julgado, as atas do julgado, na verdade, os debates que foram apresentados, vocês vão perceber, o ministro Gilmar afirma a necessidade de uma releitura do 5210 da Constituição Federal. A ministra Carmen diz que nós estamos avançando para um modelo em que, de fato, cabe ao Senado tão somente a publicização do resultado da decisão e que deve ser levada em consideração a decisão para todos os feitos análogos, a mesma eficácia do controle abstrato. E o que significa isso se formos categorizar? Me parece que seja algo diferente da ideia de transcendência dos motivos determinantes no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. É apenas um contributo à discussão, porque essa jurisprudência, a respeito desse caso, ela tem sido rígida no Supremo Tribunal Federal. Então, embora não utilizemos essa fraseologia, ela não é própria do Supremo, mas nós podemos analisar pelos efeitos, e sim, podemos categorizá-la como uma espécie de transcendência. Bem, mas isso nós não podemos afirmar que em todo e qualquer caso você pode peticionar embargar de declaração, afirmando que naquele caso a decisão deve ser estendida para outros. Porque o Supremo vai dizer, bem, mas aqui é um caso, ali era outro. Esse é o grande problema. É a ausência de uma coerência contra tipos de decisão, quanto a modalidades de efeitos. Pois bem, o tema que eu me propus a conversar com os colegas é justamente o sistema de precedentes, mas em uma perspectiva da operacionalização desse sistema de precedentes no Supremo Tribunal Federal. E quando a gente fala sobre a operacionalização desse modelo de sistema de precedentes, é importante que a gente contextualize a Corte. Por quê? É muito comum se afirmar na literatura jurídica que o Supremo é um tribunal constitucional, ou que o Supremo é uma corte de precedentes. Me parece que é necessário, para validar essa afirmação, fazer uma análise mais empírica do Supremo Tribunal Federal. E esse papel de realizar pesquisas empíricas, nos parece que nós não somos, em regra, vocacionados.
para fazer esse tipo de investigação. Mas aqui e ali nós encontramos alguns think tanks interessantes que podem nos auxiliar na confirmação ou na rejeição dessa ideia. Vejam, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa muito interessante para analisar, entre outros temas, o tempo do processo, o perfil da litigância do Supremo Tribunal Federal, e uma dessas pesquisas chegou a uma conclusão examinando as denominadas personas do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo não era tão somente uma corte constitucional, pelo contrário, o Supremo tão somente decidia em aproximadamente 1% matérias eminentemente constitucionais provocadas pelo Supremo Federal através das ações típicas do controle abstrato de constitucionalidade, a saber, a DPF, a DI, as ações declaratórias de constitucionalidade, mas não somente isso. O Supremo também tinha uma outra faceta. Essa é a faceta constitucional do Supremo, da Corte Constitucional. Mas temos uma outra faceta. Qual faceta? Do Supremo como Corte Ordinária. Como assim uma Corte Ordinária? É a Corte da Ação Civil Originária, da Ação Civil Originária Especial, da reclamação. Essa Corte é responsável, estatisticamente, por 7,8% do acervo do Supremo Tribunal Federal. E temos a Corte que, de fato, marca o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Recursal. Essa Corte Recursal é a Corte que representa, em termos de acervo, 91,69% do que o Tribunal lida diariamente. Isso não é muito difícil perceber. Basta vocês acessarem o site do Supremo e olharem o que está no plenário virtual das turmas, plenário virtual do plenário do Supremo, onde as duas turmas. Depois, quando fala plenário virtual, a gente pensa que é só o plenário do Supremo. Na verdade, fala plenário virtual é uma categoria para as turmas também. E vocês vão perceber, a matéria as classes processuais, em regra, recurso. E não é o recurso extraordinário com repercussão geral, que, diga-se, hoje também é submetido ao plenário virtual, exame de mérito. Mas, em regra, os agravos em recursos extraordinários, os embargos de declaração, os embargos de divergência, os embargos de declaração, no embargo de declaração, no agravo regimental, no agravo em recurso extraordinário, que ainda existe no Supremo. Então, percebam que esse é, de fato, o tribunal. E quando a gente examina o tribunal, pelas outras classes, um dos elementos que informam uma ação civil originária, uma ação declaratória uma ação originária especial, uma reclamação é a ideia de causa. Então, o tribunal, ele não apenas fixa a tese. O tribunal, em regra, julga causas. Então, esse é um ponto importante para examinarmos. E quando examinamos o tribunal por esse lado, é indispensável que a gente compreenda também qual é a metodologia decisória da Suprema Corte para lidar com esse acervo, que é, como eu mostrei para vocês, a partir desses dados do próprio Supremo Tribunal Federal, é um tribunal eminentemente recursal, que se utiliza, muitas das vezes, do exame do recurso extraordinário para fixar teses. E a fixação dessas teses não é apenas para o desenvolvimento do direito constitucional. Principalmente, a ideia da fixação de teses é mais como uma técnica de gerenciamento de acervos da Suprema Corte, e não para a fixação de teses para o desenvolvimento do direito. Isso é tão verdade que, quando nós examinamos as modalidades de julgamento, tanto as monocráticas como as colegiadas, nós não percebemos o seguinte, como conversava ainda há pouco com a Sofia. O Supremo não tem uma fraseologia do sistema de precedentes. Isso significa que o Supremo não opera com conceitos do sistema de precedentes. O Supremo utiliza tudo isso que hoje é disciplinado pelo Código de Processo Civil e minudentemente informatizado no Supremo Tribunal Federal, como uma técnica de julgamento de precedentes, apenas para disciplinar internamente a forma de conter os recursos que sobem à Corte. Então, não é uma aplicação como nós, em regra, costumamos ver no sistema americano, no sistema britânico,
é um pouco diferente. E nem posso afirmar que é um precedente, uma teoria dos precedentes à brasileira, porque nem os elementos mínimos, as categorias mínimas que nós utilizamos nesses sistemas, nós percebemos na aplicação do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o primeiro ponto. Bem, além dessas questões, me parece interessante pensar uma dessas problemáticas para podermos abordar. Me parece que, no âmbito da aplicação do sistema de precedentes, a classe mais interessante para tratarmos desse assunto é, de fato, a repercussão geral. Por quê? Porque quando nós falamos de repercussão geral, nós falamos de ficção de tese, repetitivos, porque o sistema da repercussão geral, ele tanto é utilizado para os recursos extraordinários individuais, que existem em números expressivos no Supremo Tribunal Federal, quanto para a sistemática dos julgamentos repetitivos. Isso é importante deixar claro. Por quê? Porque se convencionou afirmar que no Supremo Tribunal só se examina recurso extraordinário repetitivo, e isso não procede. O Supremo examina uma série de recursos individuais, extraordinários individuais, mas que ostentam os requisitos da repercussão geral, e por isso são examinados pela Suprema Corte. Então, não é apenas uma técnica utilizada para o julgamento de repetitivos. Vejam, a sistemática da repercussão geral, ela foi concebida pelo legislador, pelo Poder Constituinte, com um propósito, Poder Constituinte derivado, com um propósito não apenas de ser um filtro qualitativo de matérias que deveriam ser examinadas pelo Supremo Tribunal Federal. A repercussão geral, nessa terminologia dada à época, isso é interessante, esse dado da construção do modelo, dada pelo ministro Moreira Alves, da repercussão geral da questão constitucional, é importante para que a gente possa entender o seguinte: ela foi pensada não apenas como um filtro qualitativo, mas como um filtro também de contenção numérica de recursos extraordinários. E hoje a repercussão geral, ela é muito mais utilizada, não como uma forma do Supremo Tribunal Federal fazer uma triagem de temas para poder examinar, mas, sobretudo, como uma técnica de gerenciamento de acervos do Supremo Tribunal Federal e gerenciamento de acervo nas instâncias de origem. Então, é a partir dessa contextualização que passo a examinar. Vejam, quando nós falamos da repercussão geral, em um modelo de precedentes, nós temos que examinar como é que esse sistema funciona. No Supremo Tribunal Federal, quando nós falamos desse assunto precedentes, a ideia da repercussão geral é: ao analisar um determinado tema, o Supremo Tribunal Federal submete a questão a um plenário para que os ministros deliberem sobre a existência ou não da repercussão geral. E aqui nós já temos um problema importante quanto à sistemática da repercussão geral e o sistema de precedentes. Qual é? É a aplicação desse modelo do plenário virtual para a reafirmação da jurisprudência. Por quê? Vejam, como é que foi pensada a repercussão geral? Repercussão geral, primeiramente, a presidência faz um juízo de admissibilidade extraordinário, presente os requisitos, distribui, o ministro relator identifica essa temática tem ou não repercussão geral, submete ao plenário. Em primeira fase da repercussão geral, a sistemática do exame consistia em quê? Em se identificar se o tema tinha ou não repercussão geral. Aí já tínhamos um grande problema. Qual o problema? É que no plenário virtual não existia uma opção para o ministro. Você deve se recordar da época. Qual opção seria essa? Se a matéria era ou não era constitucional. E nós tínhamos um problema que se desdobrava no julgamento de mérito. Que problema seria esse? Quando, no julgamento de mérito, o ministro levantava uma questão de ordem. Essa matéria, embora eu tenha me manifestado, ou eu não tenha me manifestado, que a não manifestação equivale, quando o relator propõe a repercussão geral, não consentimento, ela não tem repercussão geral. Por que ela não tem repercussão geral? Porque a matéria é infra. Aí nós tínhamos um outro problema. Qual? Em regra, havia suspensão dos feitos análogos no Supremo, no Tribunal de Origem, e 5 anos depois o Supremo decidia não conhecer da matéria no julgamento de mérito. Então, o que acontecia? Nós já tínhamos uma falha no sistema da repercussão geral, ali apenas para conter os processos na origem e
para conter os processos no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Internamente, essa questão foi resolvida, uma vez que foram reiterados os julgamentos nesse sentido. Questão de ordem, matéria é infraconstitucional. Então, se optou em se inserir uma tabela adicional, matéria constitucional. Então, o ministro só decide, quanto à repercussão geral, se primeiramente ele afirmar a matéria constitucional. Aí se passa para a fase subsequente. A matéria é constitucional e tem repercussão geral. E os demais podem votar quanto à inexistência da questão constitucional. E, alternativamente, isso não é visualizado no sistema, mas internamente se observa. O ministro pode julgar por eventualidade. Ele vai, bem, essa matéria não é constitucional, mas caso vencido, eu afirmo que a matéria tem repercussão geral. Ou então, também entendo que a matéria não tem repercussão geral, mas pode votar por eventualidade no plenário virtual. Até aqui, o sistema foi resolvido. Só que, para dar vazão ao número de processos, o que é que o Supremo entendeu por fazer? Bem, vamos aproveitar essa funcionalidade do plenário virtual para julgar o mérito. Então, se acrescentou uma tabela adicional, uma coluna adicional, em que o ministro não apenas diz essa matéria é constitucional, tem repercussão geral, mas julga o mérito. Qual é o grande problema aqui? É a seleção do julgado, que lá se diz precedente. Mas que de precedente não tem nada. Na verdade, no máximo é um julgado do Supremo. E qual é o grande problema? É que muitas das vezes, caso não haja uma discussão mais aprofundada sobre essa questão, o dito precedente, na verdade, é um julgado pensado em um julgamento de lista no plenário virtual, no embargo de declaração, no agravo interno, nos embargos de divergência, do agravo regimental, dos embargos de declaração, do agravo regimental em recurso extraordinário. E que, se você for analisar, toda a questão de fundo, ela é discutida opter dictum, porque é uma cadeia de quê? De alusões retrospectivas às decisões anteriores. Ou seja, um sistema de praticamente autorreferência às decisões passadas. Então, você acaba não tendo ali uma densidade no julgamento para afirmar que, de fato, ali o Supremo Tribunal Federal tem um julgado que dá base a um julgamento de mérito na repercussão geral. Então, esse é um grande problema. Por que é um grande problema? Primeiro, porque se perde a legitimidade da decisão. Não é possível sustentação oral para a questão. Não é possível, em regra, não se faz uma discussão mais aprofundada das razões apresentadas pelos amici curiae quando ingressam no processo. Então, na verdade, isso é um problema sério que merece uma reflexão de todos nós. A questão do julgamento do mérito da repercussão geral. Mais recentemente, Cabral, a questão ela acabou se aprofundando em termos de problemática, no meu modo de ver. Por quê? Porque não apenas o plenário virtual ele passou a ser utilizado para reafirmar a jurisprudência. Percebam que aqui eu falo de reafirmação. Só é possível acionar essa coluna o relator, se o relator propor. Se o relator não propor, ninguém pode propor reafirmação. Agora, o que pode acontecer? Reconhecida a repercussão geral no plenário virtual, sem que haja essa opção por parte do relator, ele pode submeter esse RE, com repercussão geral reconhecida, a um julgamento de lista, o que me parece mais grave. Por quê? No julgamento virtual ainda é possível uma apresentação dos votos, uma certa discussão, embora internamente. Agora, quando é um julgamento de lista, para que essa questão saia do ambiente virtualizado, em lista, é necessário que um ministro faça o destaque. Ou que, por exemplo, as partes possam propor o destaque. Quando você consulta o regimento, você vai entender, você vai verificar assim, a parte, ao pedir o destaque, se subtrai da sistemática do plenário virtual. Só que hoje em dia o Supremo exige o quê? Que o pedido seja fundamentado e o relator possa, ou um outro integrante, subtrair da sistemática. O que, estatisticamente, você pode verificar que é quase nula a possibilidade de se subtrair aquele recurso da sistemática do julgamento virtualizado.
Então, toda a discussão que se teve em torno da repercussão geral, como uma técnica de formação de precedentes, o que se tem utilizado, como mencionei no início do nosso encontro, é uma forma de gerenciamento do acervo. Então, quando os ministros não encontram um espaço na agenda presencial, principalmente para os temas reconhecidos de repercussão geral anteriores, todos eles estão migrando para a sistemática do plenário virtualizado, para o julgamento da questão de mérito. Aí eu indago a vocês, que força teria essa decisão para ser, de acordo com a literatura jurídica que se construiu pré e pós novo Código de Processo Civil, sob a ideia de precedentes, que força essa decisão pode ser considerada como de um precedente vinculante? No meu modo de ver, nenhuma, porque ela não se diferencia de um julgamento de embargo e declaração no plenário virtualizado. Como é que se pode ter uma questão importante? Darei um exemplo. Ontem, o ministro Edson Fachin encaminhou às 19 horas um recurso extraordinário com repercussão geral, em que se discutia convenção de precatório em RPV. O recurso já tinha trocado 3 vezes do paradigma, sem nenhuma discussão mais aprofundada sobre por que a permuta do paradigma. O parecer do Ministério Público era do primeiro paradigma, que não foi considerado e houve baixa do recurso à origem. A questão foi submetida no final da terça-feira para julgamento no plenário virtual da quarta-feira. Pergunto para vocês, que tipo de debate se teria em torno de uma questão como essa, que afeta mais de 4.000 processos só em um tribunal e toca diretamente a atuação da Fazenda Pública? Só para vocês terem uma ideia. Então, como é que se pode afirmar em uma classe importante, com um recurso extraordinário, a partir de uma sistemática relevantíssima com repercussão geral, que essa decisão proferida neste recurso pode ser considerada um precedente que deve ser observado pelos tribunais de segundo grau, pelo juiz de primeiro grau? Acho um pouco difícil. Além desse problema, me parece que há um outro grave quanto à existência ou não de um sistema de precedentes como discutido pela doutrina no Supremo Tribunal Federal, e com isso eu me dirijo para o fim, que é o gerenciamento dos temas. Vejam, não é algo raro no Supremo Tribunal Federal você verificar o seguinte: numa quarta-feira do mês de março, você tem uma ADI julgada no plenário discutindo um tema X. 15 dias depois, na quinta-feira, você tem no mesmo plenário, no julgamento virtualizado, um RE com repercussão geral, julgando o mesmo tema. No caso da ADI, o julgamento é de improcedência. Por que de improcedência? A razão do quórum qualificado. No caso do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, julgado na lista, é pelo provimento de ficção da tese, em sentido diametralmente oposto ao anterior, que já teve uma série de eficácias práticas, inclusive quanto à execução da decisão na origem. Pergunto para vocês, me parece que isso também seja um grande problema para o gerenciamento dessas informações no Supremo Federal, para se construir um sistema de precedentes na Suprema Corte. Vejam que eu falei, que eu pensei três problemas dentro de uma única questão que diz respeito ao sistema de julgamento da repercussão geral, e eu nem mencionei monocratização, dispersão de fundamentos, um julgamento colegiado, eu nem enveredei por esse caminho. Então, me parece que os problemas são tão graves, e vou ficar apenas nesse, e me coloco à disposição para o debate, que nos faz fazer a seguinte pergunta: de fato, podemos afirmar que com código ou sem código, nós temos no Supremo, e o mesmo raciocínio utiliza no STJ, um modelo de precedentes? A minha conclusão até aqui é que não. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Eu estava conversando com você antes, né? Como é importante e relevante a gente ter a oportunidade de conversar com quem está justamente na presidência do STF, vivenciando os problemas práticos de sistema e operacionalização. Para
trazer talvez um pouco da discussão sobre precedentes para a realidade, para a nossa realidade brasileira. Eu tive a oportunidade de falar rapidamente depois do Paulo que temos um sistema customizado e acho que, diante da fala do Alexandre, parece mais claro que 3 anos depois de código, apesar de vermos no código dispositivos explícitos sobre, de um lado, a importância da formação, discussão, debate, amicus curiae, audiência pública, fundamentação exaustiva e enaltecendo essa visão de precedente como uma decisão qualificada. E também no código, dispositivos explícitos enaltecendo também a função de gestão, como suspensão, aplicação da tese, improcedência liminar. Então, o código, apesar de trazer dispositivos explícitos sobre os dois lados do sistema de precedentes, o que a gente acaba vendo na prática, infelizmente, é uma balança que está pesando muito mais para um sistema de gestão, gerenciamento e limpeza, talvez, de estoque, do que efetivamente de uma construção de uma decisão que tenha força por debate, por discussão, por fundamentação, para ter uma eficácia vinculante no seu âmago, diríamos assim. Bom, então é muito importante ter essa visão prática, acho que isso sempre enaltece, e também a questão da pesquisa empírica. Talvez esse momento seja o momento da gente começar a fazer pesquisa empírica sobre o que tínhamos no código, no papel, o que temos na prática e para onde precisamos avançar. Eu passo então a palavra ao professor Antônio do Passo Cabral para a sua fala. Bom dia a todos, boa tarde a todos, né? Queria saudar a presidente da mesa, a doutora Sofia Temer, que é um craque do direito processual, uma craque, né, do direito processual, devia estar no meu lugar aqui falando, um tema que tem ocupado as reflexões de Sua Excelência, então é um prazer estar aqui sobre a batuta de Vossa Excelência. Queria saudar os queridos colegas de mesa, o professor Alexandre Freire, querido amigo, o doutor Paulo Gustavo, também conheço de longa data, dizendo a minha felicidade de voltar aqui à Escola da AGU. Agradeço aos diretores da escola, Danilo, Vitor, a Rita Nolasco, professora querida, também colega de muito tempo. Saudar os colegas que vejo aqui na plateia, são muitos, né, e agradecer pela audiência, pela presença. É sempre um prazer estar aqui para dialogar e aprender um pouco mais como a gente deve lidar com esse sistema de precedentes. Eu vou, no tempo que me cabe, orientar minha fala em torno de 4 eixos. Eu vou tentar fazer com que seja de forma complementar com os dos demais colegas, para não haver superposição de temas. Primeiro, eu vou tentar desfazer alguns mitos do que se convencionou chamar de precedente, ou desse movimento dos precedentes no Brasil. Depois eu vou tentar discutir um pouquinho com os senhores se existe um sistema de precedente mesmo no Código, embora talvez na prática a gente esteja ainda enfrentando problemas culturais. Numa terceira parte, eu me pretendo falar um pouquinho mais sobre o que é precedente, mas sobretudo o que não é precedente. Eu acho que o que é confundido com precedente, que atrapalha muitas vezes a compreensão do tema na prática. E, por fim, eu quero falar um pouco sobre formação e aplicação do precedente, 2 momentos diferentes, que a gente tem que começar a pensar nesses 2 momentos para não confundi-los, e também perceber esses 2 momentos é perceber ou reforçar a nossa compreensão sobre outros pontos. E, sobretudo, sobre os métodos e técnicas que devem aparecer nesses 2 momentos e que podem ser úteis para a nossa atividade prática. Então, começo tentando desfazer alguns mitos, né? Para mim, quando a gente fala em precedente, a gente fala em fonte de norma, né? É imaginar que também parcela de decisões judiciais podem ser fontes de norma. Fontes de norma no sentido de que vincularão juízos e tribunais de instâncias inferiores. Para compreender isso, a gente tem que, de cara, se afastar da tradição romano-germânica de pensar que, para o juiz, pela sua independência, só é vinculante a lei. Só a regra legislada seria fonte de norma e, portanto, o juiz só estaria vinculado a ela. Há pouco tempo atrás, eu fui convidado pela Rita e por uns colegas para um evento que a AGU organizou no Rio de Janeiro, em que estava presente um juiz da Corte de Cassação italiana. E aí ele falou sobre o sistema de precedente, que é um não tema na Itália, né? A Itália não é conhecida por ter um judiciário organizado em torno de precedente. Aí o colega da Itália falou e eu fui falar depois, e eu comecei dizendo que no Brasil o sistema de precedente que a gente quer implementar era pegar a palestra do colega italiano e multiplicar por -1. Era exatamente o inverso do que ele sustentou. Ele começou dizendo que lá na Itália se diz que o precedente vincula ma non troppo, né, pero non mucho, né?
Vincula, mas não vincula. Se o juiz quiser, ele pode não aplicar. Aí eu lembrei que naquela semana tinha circulado no grupo de WhatsApp um cartaz que foi afixado numa gafieira brasileira que dizia o seguinte: é proibido dançar colado, mas se quiser pode. É mais ou menos dizer que o precedente vincula, mas o juiz pode não aplicar. Então a primeira coisa que a gente tem que afastar é a ideia de que o juiz é independente e essa independência levaria o sistema a um tal ponto que diversos centros decisórios, quando a gente vive num sistema gigantesco como o Brasil, né, uma multiplicidade de centros decisórios podem, de maneira incoerente, começarem a interpretar e aplicar a lei de forma absolutamente diferente, às vezes contrária. Então, a gente tem que começar por aí. Outro mito que eu queria desfazer, que tem sido falado nos últimos tempos, é dizer que a aplicação do sistema de precedente no Brasil significaria a gente perder a nossa tradição romano-germânica, significaria uma commonlização do Brasil. Eu acho que isso é errado, adiro aqui o que muitos outros colegas já falaram nesse tema, no sentido de que o Brasil tem uma tradição de aplicação de jurisprudência, de tentar implementar a coerência na aplicação da jurisprudência de muito tempo. Isso vem desde o Império, vem desde o decreto que criou o Supremo Tribunal Federal, passando pelas súmulas da década de 1960, as reformas processuais da década de 90, a Lei 9756, começou isso lá atrás, ainda na década de 90, e culminou com diversas obras doutrinárias que vieram influenciar o Código de Processo Civil de 2015. Então, me parece que é da tradição brasileira propor e tentar coerência, segurança no sistema judiciário, na aplicação dos entendimentos jurisprudenciais. Claro que esses temas foram evoluindo e o caldo doutrinário, a aplicação de todos esses outros institutos no Brasil é que levaram a um contexto em que a gente estava preparado para adotar os sistemas precedentes em 2015, não antes. Então, me parece que há uma evolução. Claro que existe um problema cultural, que os colegas já ressaltaram antes aqui na mesa. Eu, há pouco tempo atrás, vi uma notícia que eu achei que estava errada. Normalmente, a gente vê notícia jurídica, os jornalistas não são muito afetos às linguagens jurídicas, às vezes a manchete não diz respeito ao que corretamente deveria estar sendo noticiado. A notícia dizia assim: o STJ vai analisar se os embargos de divergência em recurso especial podem tramitar pelo regime de repetitivos. Eu falei, está errado. Porque no Código de 73, os embargos de divergência existiam como um recurso específico para uniformizar a jurisprudência entre as turmas de uma mesma matéria na STJ. Então, era um instituto destinado a acontecer uma vez só. Uma vez que o próprio tribunal uniformizasse o entendimento das duas turmas pela sessão, aquele entendimento deveria ser aplicado. Aí eu cliquei na notícia e, para o meu lamento, percebi que havia embargos de divergência às centenas, aos milhares. Quer dizer, após a edição do embargo de divergência número 1 sobre um determinado tema, as turmas continuavam não cumprindo a decisão da sessão e, por isso, embargos de divergência sucediam. Então, a gente tem um problema cultural, que não é pouca coisa, a gente tem que se preocupar com ele. Mas a gente chegou a esse caldo nesse momento. Então, é claro que me parece que os precedentes eles estão ligados a uma constelação de ideias que orbitam a segurança jurídica, como os colegas mencionaram, estabilidade, coerência, integridade, tudo isso é importante num sistema. E, ao mesmo tempo, o sistema, se coerência e segurança são importantes para o lado do funcionamento do sistema, os precedentes também colocam para o lado do indivíduo, além de aspectos importantes de segurança, previsibilidade, também a isonomia. Então, precedentes são importantes no sistema, não apenas do lado do próprio funcionamento do sistema, como do lado dos próprios indivíduos. Ninguém aguenta mais que dois vizinhos tenham um problema substancialmente idêntico, ingressem com ações e um receba a decisão A e outro receba a decisão B, que equivale a menos A, simplesmente porque a ação de um caiu na primeira vara e a ação do outro caiu na segunda vara. Então, ninguém aguenta mais essa sensação de tratamento anti-isonômico pelo Estado. Então, desfeitas algumas dessas premissas, eu parto para o ponto 2 da minha exposição, que é falar sobre o sistema de precedentes. Os colegas já facilitaram esse trabalho para mim. A lei estabelece o núcleo do sistema de precedentes, no artigo 926, nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. O 926 traz diversos deveres para os tribunais e o 927 faz um rol do que seriam os precedentes no direito brasileiro. Então, como Sofia salientou, é um sistema de precedentes com uma feição romano-germânica, porque a lei tem
um caráter importante, né, de positivar o que se entende por precedente. E, como eu disse, o 926 traz diversos, não só o 926, mas o sistema traz diversos deveres para os tribunais, né? Alguns deles já foram falados aqui, de estabilidade e coerência, exigir constância na jurisprudência, que a jurisprudência não se altere de forma abrupta, sucessiva, de forma repentina ou inesperada, né? E dizendo que as mudanças de jurisprudência ou as guinadas nesses entendimentos jurisprudenciais têm que ser fundamentados e acompanhados de regras de transição. Eu vou voltar ao tema mais adiante. Deveres de uniformização, onde no CPC anterior isso era uma faculdade dos tribunais, hoje existe um dever dos tribunais de uniformizarem seus entendimentos, para não haver algo que Alexandre já referiu, dispersão de entendimento jurisprudencial. Dever de autorreferência, o sistema de precedentes se liga intimamente com a fundamentação das decisões, né? Isso está não só ali no 926, mas sobretudo no artigo 489, parágrafo 1º, que fala sobre a fundamentação das decisões, e tem 2 incisos, 5 e 6, que tratam especificamente de fundamentação em torno de precedentes, né, e de como o juiz deve dialogar com o precedente para ver a sua incidência no caso, para ver se aplica ou não se aplica, né, e para fazer com que as circunstâncias que levaram à edição do precedente sejam, de alguma forma, encaixadas nas circunstâncias do caso, para mostrar que o caso se adequa àquela hipótese e, portanto, aquela aplicação não é automática. Além disso, essa ligação do sistema de precedente com a fundamentação se vê muito no Código, lá nos embargos de declaração, onde o artigo 1022 estabelece presunções, inclusive no parágrafo único, né, presunções de omissão quando a decisão deixa de dialogar com precedentes. É o que colegas como Didier, que está aqui, e outros têm falado, que é um dever de autorreferência. Se o sistema de precedentes é aquela novela em cadeia de que falam os anglo-americanos, há necessidade dos tribunais dialogarem com a sua história. Então, não é possível os juízes e tribunais proferirem decisões sem que, pelo menos, considerem os precedentes. E aí, se nós embargamos declaração, também não pode vir aquela decisão automática, aposta quase que por um mecanismo de inteligência artificial, né, ou de desinteligência artificial, que é aquela não há omissão, obscuridade, contradição, sem falar nada sobre o caso. O Código pressiona uma fundamentação maior quando há desobediência à fundamentação e ao sistema de precedente no parágrafo único do artigo 1022, trazendo uma presunção de omissão nessas hipóteses. Além disso, o sistema de precedentes é visível em muitos outros aspectos no Código. Se o litigante ajuiza uma ação e o precedente joga a seu favor, está soprando na sua proa, o sistema agiliza, facilita que aquele indivíduo seja vitorioso e consiga, desde logo, efetividade para o seu direito, que se afigura muito provável por conta do precedente que fala a seu favor, e determina que não só a inicial seja admitida, mas que o juízo dê uma tutela provisória de evidência em seu favor, é o que está no artigo 311, inciso 2. Por outro lado, se você ajuiza uma ação e o precedente fala contra você, a lei prevê, como Sofia lembrou, a improcedência liminar do pedido no artigo 332. Em muitos outros aspectos, quem litiga com precedente a seu favor tem a vida facilitada, e quem litiga com precedente contra tem a vida dificultada, porque é assim que o sistema se orienta, né? Então, dispensa de reexame necessário, efeito suspensivo da apelação é retirado quando há uma decisão fundada no precedente que confirma aquela tutela provisória de evidência, né? Existem mecanismos da reclamação e outros para fazer o precedente ser afirmado se ele for descumprido. Enfim, então o sistema, me parece que existe efetivamente um sistema de precedente no Código. O Código se orienta do começo ao fim do procedimento para mostrar esse sistema de precedentes e desautorizar, ou pelo menos desestimular a litigância temerária, que é feita de forma contrária ao precedente. Isso é algo que tem que ser enfrentado pela advocacia pública brasileira. Eu digo, lá no Ministério Público a gente tem feito essa reflexão, né? Nós que trabalhamos em muitos casos, né, não controlamos a demanda muitas vezes dos nossos casos, nós temos que fazer essa reflexão. Então, vamos continuar advogando da forma que advogávamos antes, né? Especialmente a advocacia pública, em que hoje os honorários de advogado fazem com que o processo nas instâncias recursais seja muito mais caro ou amplifique o custo no caso de derrota, principalmente uma derrota improvável, como é esse caso de litigarmos contra precedentes vinculantes. Então, acredito que aqui os colegas da AGU já devam estar refletindo nesse ponto. Então, o sistema de precedentes é algo que faz com que a gente tenha que mudar a nossa forma de atuar. Eu vou voltar nesse ponto no final da minha exposição. E aí eu entro aqui numa questão um pouco mais conceitual, mas que eu acho que é importante. Eu vou falar brevemente sobre isso. O que é precedente? Para mim, tá, existe uma chuva de conceitos, tá,
eu vou adotar uma linha, pode não ser mais técnica, mas me parece que é uma que nos auxilia mais na nossa vida prática. Para mim, o precedente como eu disse, uma fonte de norma, então ele é uma norma geral extraída de um caso concreto. Muito se diz que o precedente é a ratio decidendi. São razões de decidir, ou fundamentos determinantes, né? São razões de decidir, fundamento normativo da decisão. Então, vejam que o precedente não é o dispositivo da decisão, ele normalmente vai estar, inclusive, na fundamentação da decisão, embora o dispositivo decorra desse fundamento, né? O precedente não é o dispositivo, e é um fundamento que é universalizável, quer dizer, ele pode ser aplicado em outros casos. Então, ele é uma norma geral extraída a partir de um caso concreto. Então, a forma de sua produção é diferente da forma de produção da regra legislada no legislativo. O legislador legisla sem pensar necessariamente num caso específico. Agora, numa mesma decisão judicial, pode haver vários precedentes. Várias raciones decidendi podem existir ou coexistir numa mesma decisão. E pode haver raciones decidendi que se colocam sobre um objeto puramente processual e não sobre direito material. Recentemente, o Supremo decidiu, essa semana passada, sobre competência da justiça eleitoral. Ali forma-se um precedente, embora sobre uma matéria processual, competência, legitimidade, etc. Por outro lado, nem tudo que está na fundamentação é precedente, nem tudo que está na fundamentação é ratio decidendi. Existem parcelas da fundamentação, que são os comentários laterais, impressões pessoais, opiniões, previsões. Isso, embora possa constar da fundamentação, não é fundamento determinante para o resultado final. São os ditos laterais ou obiter dicta. O obiter dictum, ou dito lateral, não é precedente, embora ele possa ter funções importantes. O obiter dictum, num caso, pode vir no futuro a ser ratio decidendi. Ele tem outras funções, ele pode servir para sinalizar uma mudança de entendimento futuro, ou dar um julgamento alerta, por aí vai. E também um tema que Alexandre referiu brevemente, que eu não vou ter tempo de tratar aqui, em julgamentos colegiados, a formação do precedente é diferente, né? Porque pode haver dispersão de argumentos. Numa ação de inconstitucionalidade, por exemplo, 5 ministros declaram a lei inconstitucional por razões formais, formalmente inconstitucional, e 5 ministros declaram a lei inconstitucional, materialmente inconstitucional pelo fundamento A, ou 3 pelo fundamento A e 2 pelo fundamento B. Então, no final, a gente pode ter uma maioria que se forme, que leve a um resultado final de supressão da lei do ordenamento jurídico, mas não há precedente, porque não há uma maioria de votos sobre cada um dos fundamentos que foram utilizados nos diversos votos. Essa é uma preocupação que não tem sido feita, Alexandre, no meu modo de ver, no Supremo, e que pode, culturalmente, contaminar o sistema de precedente. Também não é possível que a gente confunda precedente, que é a única coisa que pode ser norma e vinculativo, porque é fonte de norma, com outros termos parecidos. Por exemplo, jurisprudência. Jurisprudência não é precedente. Jurisprudência é reiteração de entendimentos jurisprudenciais, de entendimentos judiciários, né? Essa reiteração pode ser uma reiteração de precedente, mas pode não ser. Pode haver jurisprudência quando há um conjunto de reiteradas decisões judiciais sobre um determinado tema, decisões essas que elas próprias não são precedentes. Isso ainda é jurisprudência. E a gente não deve esquecer que, pela nossa lei, jurisprudência também produz alguns efeitos, diferentes dos precedentes, mais fracos que os precedentes. Mas jurisprudência tem efeitos. Então, a gente não pode confundir as duas coisas. E também não podemos confundir com súmula, né? Súmula é um extrato, é um enunciado, que é para facilitar a compreensão do precedente. Então, a súmula não é o precedente. Para ver o precedente, a gente tem que ir nos julgados que originaram a súmula. Isso também é muito mal feito, tá? Por exemplo, tem uma súmula do STJ, que eu acho que é 196, que diz que, citado por edital e por hora certa, o devedor na execução, será nomeado a ele curador especial que terá legitimidade para ajuizar embargos. Uma súmula antiga do STJ. Eu sou professor de processo, lendo essa súmula, eu falei, mas a concepção tradicional é que não há citação por hora certa em execução. O que foi isso? Fui olhar os precedentes. Em nenhum dos casos, a circunstância concreta, ou seja, o que levou a decisão, o que levou a causa do STJ, era uma citação por hora certa. Todas as hipóteses eram de citação por edital. Em um dos 10 casos elencados como o conjunto de decisões que levou à edição da súmula, em um dos casos, o ministro já falecido, o saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro, que era processualista, no caso, ele disse, falando sobre a citação por edital, depois ele disse, olha, e o mesmo aconteceria se se tratasse de citação por hora certa. Em um dos 10, um obiter dictum,
como não era referente à hipótese do caso, não podia ser fundamento determinante, um obter dictum entrou na súmula. Então, a gente ainda tem um problema cultural, que é pensar que a súmula se destaca do precedente, que a súmula deveria ser aplicada como uma lei. A partir do momento que ela é editada, ela meio que perderia a ligação com os casos, né? Então, mais um problema cultural que a gente tem para enfrentar. E vendo essas diferenças entre precedente, súmula e jurisprudência, a gente vê, voltando ao rol lá do artigo 927, que muita coisa que está lá no artigo 927, no rol que o CPC elenca como talvez sendo os precedentes vinculativos, não são precedentes, até porque ali no 927 tem súmulas. Por isso que alguns autores, como o querido Alexandre Câmara, têm dito que talvez menos do que falar em precedentes, o 927 traga padrões normativos, que a gente poderia falar num conceito mais amplo, né, no qual estariam inseridos precedentes e outras formas de padronização decisória que não sejam precedentes. E aí eu chego no último ponto da minha intervenção, que é falar um pouquinho sobre formação e aplicação do precedente, que é algo que é pouco percebido na prática. Formação do precedente é quando não há... Precedente, a palavra, quer dizer que é algo que precede, que vem antes, né? Por isso que a gente fala em leading case, o caso que lidera a jurisprudência. Então, é o primeiro caso, o caso de primeira impressão. Aquele ali é onde o precedente será formado. E aí a importância de audiências públicas, a miticure, e por aí vai na formação do precedente. Agora, uma vez que o precedente é formado, reiteração de precedente não é precedente, pessoal. Repetição de precedente é o momento de aplicação do precedente que foi formado. Então, a gente tem que mudar também a nossa forma de enxergar o que é importante citar na petição. Eu faço isso até uma meia-culpa, porque até o Código de Processo Civil, quando eu estava com um caso que eu queria mostrar para onde a jurisprudência estava indo, eu pedi para o meu estagiário pegar a decisão de ontem do STJ. Agora, mais importante que a decisão de ontem é mostrar, às vezes, que o precedente vem lá desde 1990 sendo reiterado, porque a própria resistência temporal da norma às mudanças possíveis no sistema faz com que aquele precedente pareça mais forte no sistema. Então, existe uma questão da reiteração do precedente, mas existe uma questão da resistência temporal do precedente às modificações. Então, mais importante do que... Você pode até fazer as duas coisas. O precedente é aquela decisão lá do ministro Atos Guzmão Carneiro no início da década de 90, mas ele vem sendo reiterado até ontem. Então, você faz as duas coisas, mas não pode fazer só o de ontem, porque aquilo que você está citando não é o precedente, é apenas uma repetição do precedente. E tem outras questões que eu poderia trazer aqui, mas eu queria fazer umas breves observações, se meu tempo permitir, eu acho que já está se encerrando. 2 minutos, tá? Sobre distinção e aplicação de precedentes, tá? Tanto o artigo 489, parágrafo 1º, que fala da fundamentação das decisões, quanto a doutrina, que já é muito pujante sobre precedentes, mencionam que no Brasil a gente deve utilizar também os institutos da distinção e superação, que são palavras portuguesas muito boas, adequadas, para o que no common law se chama de distinguishing overruling. Então, muita gente fica falando distinguishing overruling, mas a gente tem palavras em português que são adequadas, que traduzem bem o que os institutos significam e que são previstos no código. Então, acho melhor a gente usar, se a gente quer implementar o sistema de precedente brasileiro, a gente usar a nomenclatura do código. Distinção é verificar, como eu falei, se as circunstâncias que levaram à formação do precedente, lembre-se que o precedente não se formou em abstrato, ele se formou num caso concreto, se adequam ou se amoldam às circunstâncias do caso sobre exame, para saber se o precedente se aplica ou se existem distinções no caso, nas circunstâncias do caso, que fazem com que a ratio decidente não seja aplicável. Então, o precedente foi formado num caso entre Antônio e Banco Itaú, no caso entre Sofia e Banco Santander, a gente quer saber se aplica a mesma ratio que disse que uma determinada tarifa não se aplica aos contratos de concessão de crédito firmados até tal data, se aplica a TR ou INPC. Se o caso da Sofia é um contrato daquele tipo, firmado naquela data, ou entre um momento e outro, a gente pode considerar que se aplica ou não se aplica o precedente. Ou fazer a distinção, falar, nesse caso aqui, não se aplica, porque é outro tipo de contrato. Mas tudo isso feito de forma fundamentada. Então, vejam que distinção é um problema de incidência da norma. É verificar se a norma incide ou não no caso. Por outro lado, superação não é um problema de incidência. A superação do precedente é um problema de sucessão de normas no tempo. Havia uma norma que presidia a linha de jurisprudência até então, a partir do momento a gente compreende que a norma ou a ratio deve ser modificada, e aí tem a superação total ou parcial daquela norma. Então, o problema da superação é completamente diferente do problema da distinção, inclusive em relação aos tribunais que podem fazer um e outro. O tribunal que pode superar o precedente, me parece que só pode ser o tribunal que o formou.
Não pode, no momento aplicativo, um juiz de primeiro grau superar um precedente supremo. Ele pode distinguir, dizer que não se aplica, mas superar o presidente do Supremo ele não pode. Agora, o próprio Supremo pode superar o seu próprio precedente, né? Mudar a partir de uma compreensão de que o ordenamento evoluiu e que, portanto, de alguma forma, o precedente deve ser modificado. Várias outras questões que eu poderia falar, mas como meu tempo se esgotou, eu acho que a gente tem que avançar. Eu tenho visto até academicamente, as obras sobre precedentes têm ficado um pouco circulares. A gente teve uma pujança no tratamento desse tema, o tema evoluiu muito de 10 anos para cá, muitos livros. Agora o troço está começando a ficar meio circular. Então, para onde eu acho que a gente pode avançar? Para os métodos e técnicas para trabalhar o sistema de precedentes. A gente pode trabalhar a ideia de precedente administrativo, muito importante na advocacia pública. A gente pode trabalhar como as agências reguladoras devem atuar diante dos precedentes judiciários. O IRDR tem uma base normativa para a gente puxar isso do código, né? Embora não tenha ali um precedente do judiciário para a administração pública, mas tem uma ligação com base em segurança, eficiência, coerência e por aí vai. E, recentemente, a lei de introdução às normas no direito brasileiro foi alterada para dizer que, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judiciária, para a proteção de segurança jurídica, quando há mudança de entendimento, essa mudança tem que ser acompanhada de regras de transição, né? Então, no meu modo de ver, isso é prova de que a gente está adotando um formato de segurança jurídica mais fluido, que eu quero crer que seja a segurança compreendida como continuidade jurídica. E a continuidade tem tudo a ver com o sistema de precedentes, que não é feito para engessar a evolução do direito. O direito tem que continuar evoluindo, porque o direito é um contínuo normativo, que vai mudando ao longo do tempo, né? E uma geração não pode engessar o direito para todas as futuras gerações. Então, ele deve poder evoluir. Mas as mudanças de entendimento e as mudanças de precedente têm que ser acompanhadas de regras de transição, a fim de se garantir segurança na mudança, para que as pessoas não sejam surpreendidas e possam programar as suas vidas e as suas atividades econômicas dentro de um mínimo de previsibilidade. Isso também é algo que a gente não tem visto no Brasil e acho que é um grande desafio para os próximos anos. Mais uma vez, muito obrigado. Estou aqui apenas dividindo algumas questões, algumas angústias com os senhores. Muito obrigado. Obrigada, Cabral. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e devolver as palavras gentis do início da sua apresentação, especialmente porque o professor Cabral ele é o meu orientador de doutorado. Então, vocês podem imaginar que é uma grande honra estar só aqui, lado a lado. Enfim, é uma honra inenarrável. Muito bem, fazer uma pontual observação em relação a um ponto da sua fala, em relação à alegação de independência do magistrado, né? Quando se discute precedentes, algumas vertentes criticam o sistema de precedentes ou mesmo a constitucionalidade dos precedentes sob a alegação de que o juiz tem independência pela Constituição, ou a independência do juiz não pode ser violada pelo sistema de precedentes. E, muito embora pareça um bom slogan, eu particularmente nunca compreendi perfeitamente a extensão dessa afirmação, dado que ela me parece incoerente, considerando que a gente tem um sistema organizado de recursos que impõe um grau hierárquico e uma vinculação necessária entre a primeira instância, tribunal e STF, STJ. Então, o tão só fato de o juiz proferir uma sentença e você recorrer e dela decorrer o efeito devolutivo e o efeito substitutivo faz com que essa decisão não se sobreponha à decisão do tribunal, o que, na minha percepção, enfraquece de sobremaneira a alegação de independência, como se o juiz pudesse decidir como ele quer em detrimento do jurisdicionado. Acho que o nosso tempo já vai se encerrar, mas eu gostaria de oportunizar a palavra se algum dos componentes da mesa tiver alguma observação final ou quiser fazer alguma provocação. Eu só queria mais uma vez agradecer ao Danilo, ao Vitor, à Rita pelo convite. Muito obrigado. Para mim é uma grande satisfação poder voltar à escola da AGU. Queria registrar a presença de queridos amigos como o professor Fred Dias Júnior, Rodrigo. Para mim, compartilhar com o Cabral, com o Paulo Gustavo, com a Sofia, dessas inquietações é muito interessante, é muito proveitoso, porque a gente sempre sai daqui com a ideia de que alguma coisa a gente ainda pode alterar, alguma coisa a gente ainda pode modificar. E o tema é rico. As questões que foram colocadas aqui, vocês puderam perceber, elas são questões que de fato estão acontecendo. Nenhuma dessas observações que eu fiz são frutos da imaginação.
elas estão ali, acontecendo todos os dias. Então, as observações que o Cabral fez aqui várias anotações, inclusive nós vamos ter em breve uma reunião de alinhamento estratégico que vai ser apresentado na sessão administrativa. Vou apresentar várias pautas aqui que foram colocadas que servem inclusive para isso. O diálogo com a doutrina é importante para que a gente possa subsidiar as instituições para que se possa dar um passo adiante no sentido de se aperfeiçoar. Mas muitas observações foram feitas aqui, fiquei muito feliz com todos os debates e, mais uma vez, agradeço a todos pelo convite. Obrigado. Bom, então, considerando o horário, já que temos um outro painel aqui, eu declaro encerrada essa mesa e agradeço mais uma vez a participação e a atenção de todos.